E eu quero compartilhar com você, acredito, não sei bem se uma palavra não, eu creio que é uma impressão de Deus para você, para esse ano. Então, nós recebemos uma palavra sobre a restituição, não é? Nosso pastor, a Luísa, liberou uma palavra sobre a igreja, que esse ano nós viveríamos a restituição, que nós viveríamos o novo de Deus. E é muito importante que você entenda como que funciona essa restituição. Há um propósito. Deus, Ele não quer somente te dar, te devolver aquilo que te foi roubado. Ele quer restituir a sua identidade. E hoje o que eu quero compartilhar é sobre isso. Lá em Zacarias 9:12, a Bíblia diz: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Então aqui há uma direção de Deus para nós. Voltai à fortaleza. E voltar à fortaleza é voltar a um posicionamento. Nós somos prisioneiros da esperança, sabe por quê? Olha o que um versículo antes, o versículo 11 diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não haviam água. Então há uma ordem aqui. A partir do momento que eu e você entendemos que nós vivemos debaixo da verdade, do sangue da aliança, debaixo da verdade de Cristo naquela cruz, nós conseguimos voltar à posição de confiança, de fortaleza. Por consequência, quando você vive debaixo da nova aliança, você se torna prisioneiro da esperança. Você não vive mais por aquilo que os seus olhos dizem, por aquilo que as circunstâncias te mostram. Você vive a verdade de Deus para a sua vida. Mas é um desafio, irmãos, viver isso. Porque no meio do processo das nossas vidas, nós somos golpeados, nós somos resistidos, atacados pelo inimigo, para que a gente saia da posição, deixe de ficar nessa fortaleza. E eu quero te falar, existe um lugar seguro para você viver, e é debaixo da verdade do sangue da nova aliança. Esse sangue te faz justo, esse sangue te faz filho. Esse sangue te volta à posição inicial, aquela que Deus reservou para você viver. Ali você se torna intocável pelo inferno, sabia? Ali você está dentro daquela fortaleza, e as setas do maligno não mais te impactam, não mais penetram a sua vida. Então quando você vive debaixo disso, aqui há uma ordem: quanto a ti, você vive debaixo do sangue da aliança. Então eu tirei você da cova onde o inimigo tentou colocar você há anos atrás, há tempos atrás, há meses atrás, ou até mesmo há um mês atrás. E Deus fala para você: volta à posição de crer, porque eu também te anuncio que hoje eu restituirei tudo em dobro. Há uma porção de restituição em dobro para aqueles que creem. A restituição em dobro é só para quem tem esperança. Fala para a pessoa do seu lado: a restituição em dobro é para quem tem esperança. Mas há um grande desafio aqui: você permanecer na esperança. Porque situações acontecem que nos fogem do controle, e por consequência nós começamos a voltar a viver naquilo que os nossos olhos nos mostram, que as circunstâncias dizem. E sem perceber, nós começamos a deixar aquele lugar de fortaleza. Deixamos de viver pela esperança. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 23 e 24. Porque na esperança nós fomos salvos. Você foi salvo através da fé, é da esperança. Foi de graça, simplesmente creu e acessou. E ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Eu quero falar para você nessa manhã, áreas da sua vida que hoje você não consegue ter esperança, não consegue enxergar mudança, expectativa. Deus quer liberar você para um tempo de você voltar a crer
que Ele pode fazer, a despeito do que os seus olhos te mostram, a despeito do que as suas emoções te falam, porque muitas vezes você é levado pelas suas emoções, por isso que você deixa de crer. Mas Deus está aqui hoje, lembrando o seu coração, que Ele te escolheu para você viver na posição de fortaleza. Há uma posição segura para você, meu jovem. Há uma posição de vitória nele, que te faz viver de uma maneira completa e feliz. E para ilustrar essa restituição em dobro que Deus deseja fazer nas nossas vidas, no começo desse ano Deus me deu uma palavra para a minha vida, e eu entendi nesses dias que essa palavra é uma impressão para você, jovem, também. E Deus me falou para mim meditar sobre a história de alguém que viveu a restituição em dobro. E eu já tinha lido a história desse homem, mas Deus começou a ministrar no meu coração coisas para a minha vida. E eu creio que Deus hoje vai ministrar no seu coração coisas para a sua vida. E eu quero falar sobre Mefibosete. Mefibosete, para quem não conhece, ele era filho de Jonatas. Jonatas foi filho de Saul. Por consequência, esse homem, esse jovem, ele tinha um reinado à sua espera. Então, uma criança que cresce numa família real, há uma ordem, há uma lógica. Eu vou herdar o trono. Essa era a vida de Mefibosete. Ele cresceu ali no palácio nos seus primeiros anos. Ele estava ali, vivendo aquele ambiente de realeza, sendo treinado. Crianças que estão destinadas para o trono, elas não comem o que as outras crianças comem, elas não brincam, elas vivem de uma maneira diferente. E assim foi a vida daquela criança. Nos primeiros anos, Mefibosete estava ali sendo treinado para algo, mas algo aconteceu no processo da vida dele. A Bíblia diz que quando Saul e Jonatas foram mortos no campo de batalha, o lógico ali da história era que quando um inimigo vinha atacar o rei, ele tinha que exterminar toda a descendência, para não ter risco da descendência voltar ao trono. E a ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, naquele desespero de tentar poupar a vida dele, lá em 2 Samuel 4:4, a Bíblia diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de 5 anos quando em Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Algo aconteceu na história dessa criança. Eu quero falar para você, não importa se algo acontecer na sua história que tenta tirar você daquilo que Deus um dia te chamou para viver e fazer, lembra, Deus é aquele que dá a última palavra. Mefibosete ali estava refém de uma circunstância. Ele era uma criança. Então, naquele momento, quando ele cai e se torna aleijado, a palavra aleijado, o significado original, diz que ele foi golpeado e ferido. E quantas vezes o diabo não golpeia e nos fere, tentando roubar o nosso propósito? Isso foi o que aconteceu com aquela criança. Ele estava indo para um caminho, mas de repente os sonhos morreram. De repente, de filho do rei, eu passei a viver escondido. Eu passo a viver de favor, dependendo das pessoas, porque agora eu sou aleijado. Não tem mais alegria, não tem mais realeza, não tem mais nobreza. Agora é vergonha e frustração. E quantas vezes o diabo usa de situações, pecados seus, ou até mesmo situações que os seus pais cometeram, erros que te afetam de uma maneira drástica, mudam a sua vida, e você começa a viver, em vez dos sonhos de Deus, você começa a viver refém daquela situação. Assim foi a vida desse jovem. Quantos de nós não vivemos assim?
Existem áreas que nós somos feridos e golpeados. E o alvo do inimigo é nos fazer convencer de que aquele sonho original não é para nós. Ao longo desses anos no ministério, quantas vezes eu vi jovens chamados por Deus, que queimaram as suas vidas por anos aqui, mas por escolhas erradas, por um golpe do inimigo, abriram mão e viveram infelizes o resto da vida, mesmo estando na igreja. Porque o fato não é você estar aqui na igreja, meu irmão, o fato é você viver aquilo que Deus chamou você para viver. Então você não pode abrir mão, não importa o que aconteça, a despeito do que o inferno intente contra a sua vida, você precisa crer que Deus, Ele é mais poderoso na sua vida do que aquilo que fizeram contra você. Eu não sei se falta hoje na sua identidade um investimento de um pai natural. Eu não sei se você passou por situações que você foi arrancado da sua família por conta de problemas familiares. Mas eu sinto da parte de Deus que hoje há uma restituição, que Deus deseja produzir no seu coração, na sua identidade de filho, que não tem nada a ver com a paternidade natural, mas tem tudo a ver com a paternidade espiritual. E foi isso que Deus começou a fazer na vida desse homem. Imagina a tristeza na vida dele. Eu penso, quando Deus começou a me fazer meditar na história, eu fiquei imaginando, com certeza Mefibosete deitava na cama e lembrava da comida do palácio, Felipe. Pensava, que saudade do meu pai, que saudade da minha família. Hoje eu não tenho ninguém comigo. Quantas vezes você também não se vê sozinho, lutando suas guerras. Mas eu quero te falar, Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de Mefibosete. Deus não se esquece de nós. A Bíblia fala, a Bíblia diz que Salmo 136, 23, Deus lembrou-se de quando estávamos caídos. Seu amor jamais acaba. Deus se lembra de quando você está caído, quando você foi golpeado. Deus se lembra de quando você não está vivendo na restituição da tua identidade. E o prazer de Deus é restituir você aonde o diabo intentou. Sabia que o diabo ele tem prazer em nos golpear para roubar o nosso propósito, mas Deus tem prazer maior em restituir ali exatamente onde o diabo tocou, para levantar ali um testemunho, para levantar ali a glória dele. A Bíblia diz em Salmos 90 que aos filhos, aos servos aparecem as suas obras. Salmo 90, 16. Aos servos aparecem as suas obras, mas aos filhos Ele mostra a sua glória. Há glória para ser revelada quando você entende que não importa o que aconteceu, você tem um Pai de amor que não se esquece de você. Ele não se esquece. E a Bíblia diz que a bondade de Deus alcançou Mefibosete, porque Davi se lembra. Davi diz, acaso alguém da descendência de Saul, para que eu possa usar com a bondade? A Bíblia diz que Davi tipifica Cristo. E esse é o desejo de Deus todas as vezes nas nossas vidas que nós estamos vivendo debaixo de vergonha, vivendo debaixo de condenação. Deus deseja nos revelar, nos mostrar a bondade dEle. Nós só precisamos treinar o nosso olhar para achar bondade no meio do caos. Eu lembro que há 5 anos atrás a minha mãe passou por um tratamento de câncer. Ela teve um câncer de mama metástase, um câncer maligno. E quando eu recebi aquele diagnóstico, o chão abriu. Eu chorei 2 dias, sem parar. Eu falava, Senhor, eu não preciso de ninguém. Nem o meu marido pode me ajudar. Eu preciso do Senhor para passar por isso. E eu lembro que a única coisa que Deus falou comigo, minha filha,
treine o seu olhar para achar minha bondade no meio desse caos. A cada diagnóstico, nós íamos em alguns médicos que eram enviados do inferno para dizer: ela vai morrer, ela não vai aguentar. Mas quando eu saía dali e falava: Senhor, tem bondade do Senhor no meio disso, me faz enxergar. Aparecia um médico e dizia: há uma chance, não vai ser assim, pode ser diferente. E aquilo nos enchia de fé. Treine o seu olhar para achar a bondade de Deus, porque Ele deseja revelar a bondade em tempos difíceis que você passa. E foi assim com Mefibosete. Quando Davi chama Mefibosete à sua presença, a Bíblia diz sobre uma restituição que estava reservada para esse homem. Uma restituição em dobro. Então, lá no 2 Samuel 9:7, a Bíblia diz: então lhe disse Davi: não temas, não temas. E eu quero dizer para você hoje, para você acessar a restituição que Deus tem para a sua vida em dobro, você precisa vencer o medo. E nós só vencemos o medo experimentando o amor do Pai. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, Ele lança fora, Ele expulsa o medo. Um coração cheio de amor não tem espaço para ser governado pelo medo. Ainda que o medo bata a sua porta, ainda que ele tente tirar você da posição de fé, quando o seu coração experimenta da revelação de que você é amado, de que você não está sozinho, de que não é o teu fim, esse medo vai perdendo as forças dentro de você. Imagina a cena: Mefibosete chegando diante do rei. Agora, a chance dele ser morto, naturalmente, era gigantesca. Porque ele, de uma maneira natural, era uma ameaça para Davi. Porque ele era o filho de um rei, que por ordem natural, herdaria aquele trono. Mas Davi, por representar Deus, Davi não age de uma maneira natural. Davi fala: não temas, Mefibosete, não temas. Quantas vezes nós nos achegamos diante de Deus cheios de medo, e a Bíblia diz: nós precisamos nos achegar ao trono da graça confiadamente. Você não se achega na confiança que você foi bom, que você agiu correto, que você é merecedor. Você se achega diante do trono da graça na certeza de que há um sangue que foi vertido, e ele é o sinal de que você é filho hoje, e ele te traz garantia de que você vai receber graça e misericórdia para o tempo oportuno. Então, quando você se enche dessa verdade, o medo vai se perdendo, ele vai saindo do seu coração. E isso é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Quantos jovens que poderiam estar vivendo tantos testemunhos, e você resistindo na sua identidade porque você tem medo. Você olha para o seu passado, olha para a sua família, olha para o seu contexto, e você fala: não posso. Mas Deus está aqui hoje chamando você e falando: você pode comigo. Aprenda a desfrutar do meu amor. Esses são os desafios para você vencer por dentro. Lembra que transtornar fora é necessário ser transtornado dentro. Toda mudança genuína começa de dentro para fora. Mudança de fora nem sempre é permanente, mas toda mudança interior, ela traz frutos permanentes. Amém? Então, para acessarmos a restituição, nós precisamos ser livres do medo. Mefibosete diante do rei, ele precisou entender: estou aqui, esse homem pode acabar comigo, mas ele decide agir de bondade. Davi fala para ele: Mefibosete, não tenha medo, porque eu usarei de bondade comigo, para contigo. Creia na bondade de Deus nesses dias. Há bondade de Deus reservada para você, até nos momentos mais difíceis. Ali Deus tem mais prazer em revelar o amor dele por você. É que nós somos, facilmente convencidos de que viver a bondade de Deus é não ter problema. É tudo acontecer quadradinho, planejado. Mas não,
Nós somos libertos quando nós estamos no meio do caos e nós experimentamos o amor de Deus. E esse amor nos leva a uma outra posição. As pessoas olham para nós e nem entendem. Ela tinha tudo para desistir, mas ela está mais cheia de confiança. Ela tinha tudo para estar perturbada, mas ela está mais cheia de paz, porque experimentou da bondade. Então você precisa crer que há a bondade de Deus para a sua existência, para hoje você viver e acessar aquilo que Ele tem para a sua vida. Havia aqui uma palavra, havia aqui algo que Deus tinha planejado para Mefibosete. Ele não era alguém rejeitado. Deus não pensava assim dele, por isso que Deus fez questão de lembrá-lo. Você não é alguém rejeitado, você não é o fruto do acaso. Deus faz questão de lembrar a você que você é filho. E olha o que Davi começa dizendo, as duas restituições que aconteceram aqui. A primeira, Davi diz, lá no versículo 7, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. A primeira restituição que Deus quer produzir, irmãos, nas nossas vidas esse ano, é de coisas que você foi roubado. Frutos na sua célula, problemas financeiros que você passou, investimento que você fez em pessoas que saíram, te abandonaram, sabe, falaram mal de você. Há uma restituição natural para você esse ano. Encha seu coração de fé, creia na bondade de Deus. O ano passado eu vivi uma experiência muito ruim no meu ministério, na minha rede Kids. Em 12 anos à frente de igreja, nunca tive um ataque como eu vivi o último semestre passado. Tive uma perda de crianças, fiquei muito chateada, fiquei mal, indignada, fui orar. Quando eu ouvi a direção da palavra da restituição, irmãos, eu criei na bondade, me enchi de fé, falei, uau, o diabo fez um plano, mas Deus quer envergonhar o diabo, porque se a restituição é em dobro, eu vou crescer em dobro do que eu perdi. Era o que eu precisava, de fé. Sabe o que aconteceu? Deus me deu essa palavra de Mefibosete para mim. Eu ministrei lá na minha capacitação Kids. Irmãos, já mais de 15 células foram abertas em um mês. Eu não fiz apelo para abrir célula. Deus começou a restituição no coração da equipe. Então você precisa crer. Há uma restituição natural para você nesses dias. O que o diabo roubou de você? Há uma restituição reservada para a sua história, para esse ano. E você precisa crer para acessar. Nós não seremos restituídos se nós não cremos. Deus não vem com varinha de condão e plim na sua cabeça e te dá, se você não tem fé para acessar. Então há uma restituição natural aqui. Mefibosete, acreditando na bondade de Davi, ele iria ser restaurado. Ele não ia mais viver dependente de favor, escondido. Ele ia ter as propriedades de volta. Ele ia ter um pouco mais, não ia mais viver debaixo de vergonha. Ele ia ter uma significância ali pequena. Ele ia ter uma condição de ter uma história. Mas não parou aí. Deus não quer te dar uma restituição natural apenas. Isso é muito bom, irmãos. Ser restituído nas coisas naturais é muito bom. Mas há uma restituição que revela o coração do Pai. E essa restituição tem a ver com a nossa identidade. Sabe por quê? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Mefibosete foi arrancado do palácio aos 5 anos. A experiência que ele tinha tido até ali, ele era o filho do rei. Ele tinha as regalias de um filho do rei. E Deus fez questão de voltar Mefibosete no mesmo posicionamento onde o diabo tinha ferido ele. Olha o que Davi diz na segunda restituição: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Deus não deixa barato aquilo que o diabo tentou contra você. O diabo tentou parar você por conta de um problema, de uma ferida. E Deus pega você e volta naquela ferida e te levanta com unção. Eu lembro quando eu passei pelos processos, para gerar
4, 5 abortos. Que dor emocional, como era difícil. Ali eu estava sendo resistida, mas havia uma restituição que Deus queria produzir na minha identidade como filha. E eu lembro que para mim gerar a Rebeca, eu tive uma experiência num evento com jovens. Os eventos com jovens, eu era pastora de igreja, mas sempre estava nos eventos de jovens. E foi numa convenção de liderança. O pastor Naur foi ministrar lá em São Paulo. Eu estava lá e eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu falei: Senhor, eu tomo posse de ser mãe novamente. Não porque eu mereço, não porque eu posso, não porque está doendo. Eu sou filha. E como filha, eu tenho direito. Eu tenho direito na herança. Eu tenho direito. Eu sou filha, eu sou herdeira. Eu tenho direito nessa promessa. Aquele dia, o Senhor começou a mover em fé no meu coração. E eu voltei à posição de crer. Sabe o que aconteceu? Depois de 3 meses eu estava grávida da Rebeca. Porque todas as vezes que você é restituída na identidade de filho, você eleva um patamar de autoridade para viver o seu propósito. Há um propósito reservado por Deus para você, jovem. Olha para o irmão do seu lado e fala: há um propósito reservado por Deus para você. Você vai transtornar escolas, faculdades, seu serviço. Você vai levar o evangelho para muitos lugares, mas vai ser na identidade de filho. Deus vai restaurar a sua identidade de filho. Aleluia, glória a Deus. A restituição aqui, a segunda, quando Davi fala: tu comerás pão sempre à minha mesa. Essa restituição fala de identidade, da posição e do desfrute que havia sido reservado para Mefibosete. Lembra que ele foi roubado aos 5 anos daquela experiência. Mas Deus, exatamente onde ele foi roubado, Deus fez questão de voltar a ele a mesma experiência. Você não está reinando, mas você vai voltar a sentar como um dos filhos do rei à mesa todos os dias. Então havia uma promessa, havia um propósito. Ali toda a vergonha foi ficada para trás. Sabe por quê? Quando Mefibosete se assentava à mesa do rei, sabe o que acontecia? Os pés mancos dele eram escondidos. Ninguém via as limitações. Quando você se assenta à mesa do seu pai, do rei, você se torna filho em Cristo. As suas limitações não são mais vistas, não são mais lembradas nem contadas. A Bíblia diz que do nosso pecado Deus nem lembra mais. Quando você se assenta à mesa, você está se assentando na identidade de Cristo como filho. E há um desfrute, um banquete que restaura dentro de você a sua identidade. Você é filho, você é herdeiro. Há uma porção reservada por Deus para você. Não importa o que houve no meio do caminho, não importa quão forte você foi golpeado, só importa agora o convite à mesa do rei que está posto diante de você. Eu quero contar uma experiência que eu tive pessoal. E você vai entender por que todos nós, em algumas áreas, somos Mefibosete. Eu cresci num lar muito disfuncional. Um lar que tinha muitas brigas, debaixo de vício. E a minha infância inteira, eu cresci debaixo de uma voz do inferno que dizia: você não merece. Meu padrasto, por conta do vício, muitas vezes ele reafirmava: você não é minha filha, você não merece, você mora aqui de favor, então você precisa se comportar. E você sabe como que é a adolescência, né? Adolescência dá trabalho, adolescente, a gente é difícil na adolescência, não é adolescente? Às vezes nem você se entende. Então as coisas começaram a piorar. E essa separação foi se tornando muito maior. E sabe o que aconteceu? Ao longo de anos eu me converti. Eu tive a minha vida restaurada. Eu concluí, as minhas feridas com meu padrasto. Eu perdoei, eu amo, sirvo ele hoje de coração.
o que eu tinha de sonho era casar e ter uma casa que tivesse paz, que não tivesse briga. E Deus me deu uma casa assim. E o ano passado nós compramos um apartamento. E o Ricardo estava com esse alvo no coração dele. Mas não era um alvo meu. Era um alvo dele. E todas as vezes que eu pensava nesse apartamento, não tinha alegria, não tinha sentimento nenhum. E foi passando os meses, eu falei: Senhor, por que eu não sinto nem alegria e nem tristeza? Embora eu sei que foi o Senhor que me deu. Por quê? E a semana passada nós pegamos a chave do apartamento, eu entrei lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e nada, nenhum sentimento. E no terceiro dia, à noite, eu senti de lá, antes de eu ia para a igreja para uma reunião. Na hora que eu entrei na sala, Deus falou para mim: eu te dei. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor me deu, eu não tenho dúvida disso. Mas por que eu não tenho alegria? Deus falou comigo: você nunca vai ganhar de mim. Sempre eu vou te dar. Até o que você não pede, eu te dou. E aquela revelação daquele amor começou a invadir o meu coração de uma forma tão profunda, que Deus começou a abrir os meus olhos para perceber que eu não pedi, não porque eu não queria, não porque eu não desejava, porque eu achava que era bom o suficiente já o que eu tenho. Então eu não pedia, porque eu cresci debaixo de um ambiente de que eu não merecia. Então agora o que eu tenho é muito bom, você não precisa pedir mais. E Deus começou a ministrar no meu coração: eu quero restituir, através desse apartamento, no seu coração, a sua identidade de filha. Eu nem lembrava daquela voz do passado. Aquela hora entrou uma alegria no meu coração. E o que eu estou dizendo aqui não é sobre apartamento, é sobre o amor de Deus, me lembrando de onde Ele me tirou, e me lembrando que Ele tem uma mesa de banquete para mim, que reafirma quem eu sou, que reafirma que eu sou filha, que eu posso viver com Ele, que a alegria é Ele que libera no meu coração. E eu quero falar para você hoje: há uma restituição reservada para você na sua identidade. Há uma mesa de banquete posta hoje aqui. E essa mesa, a hora que você vem se assentar na mesa, as suas limitações, o seu pecado, os erros, aquilo que o diabo te golpeou, que te machucou tão profundo na sua identidade, isso é escondido. Perde a significância. Sabe por quê? Diante dessa mesa, o que mais importa é que você é filho do rei. A Bíblia diz no versículo 13 que Mefibosete comeu a mesa do rei todos os dias, como um dos filhos do rei. Quando nós nos achegamos diante do rei, você sabia que a visão errada vem à tona? Quando Mefibosete se achega diante ali de Davi, olha como ele estava convencido de que ele não merecia. Olha o que ele fala para Davi no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele não se enxergava mais alguém da realeza. Ele não se enxergava mais na identidade que Deus tinha para ele. Ele já estava convencido de que aquilo que aconteceu com ele era o final da história dele. Mas Deus faz questão de nos levar à mesa. E essa mesa que tem a ver com a presença dele restaura a minha e a sua identidade. Você é filho, você é herdeiro. Há um propósito reservado por Deus para você viver. Salmo 90, 16 e 17 diz: aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Não aceite viver como um servo.
Às vezes nós estamos vivendo o propósito e podemos ser como o irmão do filho pródigo, que estava diante do pai, mas estava com uma visão errada. Não desfrutava da identidade de filho. Ele vivia como servo, e o servo só trabalha pela recompensa. O servo só vê as obras, o trabalho, o salário. Mas Deus deseja revelar a nós como filho. E filho conhece o coração do pai. Filho tem glória. Filho tem legado. Filho tem herança. Você não tem recompensa, você tem herança. E essa herança não tem nada a ver com o que você fez. Tem tudo a ver com quem Ele é. Há uma herança reservada para você, meu jovem. Que em nome de Jesus hoje o seu entendimento espiritual se abra, para você abraçar essa identidade e viver de uma maneira livre o seu chamado. Há um chamado de Deus. Jovens que se levantam, uma geração de filhos da graça, que vão espalhar essa identidade, o perfume de Cristo aonde eles forem. Mas precisa começar a ser real em você hoje. Oh Espírito, há uma presença tão forte de Deus aqui. Olha o que o versículo 17 diz: seja sobre nós a graça do Senhor. Aos filhos, quando a glória vem, é graça. É a graça de Deus que é sobre a sua vida. Aí você pode ter obras, você pode fazer para Deus, você pode cumprir chamado. Por quê? Porque é pela graça. Olha o que o versículo continua dizendo: então seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. É pela graça que a obra é confirmada. É pela identidade de filho que você vence, que você cumpre o seu chamado. Há um propósito estabelecido para você viver. E eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã. E pense que há uma verdade de Deus sobre a sua vida hoje. A mesa do rei está posta à sua espera, e nela os seus pés, as suas limitações, as suas feridas, aquilo que o diabo te golpeou, não é mais contado e nem visto. Nela você assenta como um dos filhos do rei. Nela você se assenta na verdade de Cristo. E através dela você é restituído de alegria para viver o seu chamado. Nela você é restituído de um espírito voluntário disposto para se entregar. Um espírito disposto que não para diante dos problemas. Há uma mesa reservada a você hoje, nessa manhã aqui, que vai restaurar força, que vai restaurar ousadia, que vai restaurar fé no seu coração, que vai restaurar a sua identidade, que vai trazer cura onde você foi ferido. Eu sinto jovens que estão sendo curados nessa manhã. O diabo diz que você não vai casar, porque você foi abusado, e você luta contra essa ferida, esse golpe que fizeram contra você. Mas Deus fala: meu filho, eu te chamei, eu te restauro na identidade, eu te curo e eu te dou um propósito. Você vai curar outros. Creia no meu amor. Creia que há bondade reservada para você nesse processo. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E eu queria que você não se distraísse, que você fechasse os seus olhos. Eu sinto de fazermos algumas orações específicas. Você que tem muito medo de viver o que Deus tem para você, quero convidar você todos a ficarem de pé. Há uma presença de Deus, uma atmosfera profética neste lugar. Se você tem muito medo de viver aquilo que o Senhor tem para você, por conta de algo que te fizeram, que aconteceu na sua história, eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente. Venha sem vergonha, porque há uma mesa. A mesa do Pai está reservada a você. Mas venha com revelação. Não venha por empolgação. Venha aqui somente você que se encontra nessa situação.
diante da mesa hoje, posta, há uma mesa espiritual aqui, posta diante de você. E hoje o Senhor está convidando você a se assentar a essa mesa. Quando você se assenta nessa mesa, você toma posse da identidade de Cristo. Você toma posse da verdade de Cristo sobre a sua vida. Ele é justo. Ele foi o vencedor. Então você pode vencer com Ele. É através dele. A sua vida não vai ser mais sua. A sua vida é dele. Feche os seus olhos. Enquanto nós vamos ministrar o louvor, eu quero que você visualize. Hoje há algo espiritual acontecendo dentro do seu coração. Você não precisa de pessoas para orar por você. Você tem o próprio Pai diante de você. E Ele quer se revelar a você. Ele quer te dar uma experiência. Ele quer que você não tenha intermediário. Ele quer abrir o leque do amor dele no seu coração. Quando nós vamos ministrar o louvor, deixe o Senhor invadir o seu coração. E todo medo vai ser lançado fora. Você vai ser livre do medo hoje, porque a verdade de Deus vai entrar no teu coração. Você é amado, você é amada, você não é rejeitado, você não é fruto do acaso. Tem jovens aqui que os seus pais muitas vezes disseram que não queriam ter tido você, que você foi um erro, mas Deus fala: você não foi um erro, eu te escolhi, eu te chamei da eternidade, eu te projetei, e você não vive mais debaixo dessa vergonha. Você vive na certeza da identidade. Você é escolhido, você é chamado, você é separado. Ora,